Olá pessoal, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Catarininho Pães de Queijos Especiais. E o convidado de hoje tem 35 anos, é de Mondaí, viveu e cresceu em Riqueza. Eu estou falando de Lucas Halber, que é o sommelier. Ele é sommelier, né, Lucas? Isso. Muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite, né? Muito obrigado, Cid. É um prazer, né, poder estar aqui contigo, junto com o Caetá também, fortalecendo ainda mais a parceria, trazendo mais nossos produtos para que cada vez mais o pessoal de Concórdia e da região possa estar conhecendo nossos vinhos, nossos espumantes. Nós que somos de Farroupilha, então somos da cooperativa Vinícola São João e atuamos no mercado com as marcas Castellamare e San Diego. Olha só. Então, o Lucas, né, sommelier, não vou tomar essa cena. Que vinho que você trouxe para acompanhar esse bate-papo hoje, Lucas, da Castellamare? Hoje a gente trouxe, a gente conhecer aqui, e também é um outro que vai ser degustado à noite, né? Você trouxe um varietal de origem italiana, né? A variedade Rebo. Então, um vinho um pouco diferente, né? Uma variedade não é tão comum. Então, eu trouxe justamente isso para que o pessoal possa estar conhecendo tipos novos de uva, né? Legal. Então, pode ir. Não vou tomar muito aqui. Nada melhor do que quem entende 100%. Isso aí, que bacana. É uma honra poder estar fazendo um seu serviço para ti, para que possamos estar aí degustando esse excelente produto enquanto temos essa troca de ideias, então. Show de bola. Lucas, você disse que essa uva não é tão comum, né? Justamente. O pessoal é mais... a gente acaba indo mais no que conhece, geralmente, né? Hoje, vamos tomar um vinho. Que vinho comprar, né? Então, tu vai para frente de uma adega, a adega do Caetá, por exemplo, tem muitos perto, eu imagino que na faixa de 1.000 rótulos, se não tem mais, né? Em média é isso aí. Então, entre tantas vinícolas, ainda tem todos os tipos de cada vinícola, né? Então, tu acaba comprando o quê? Geralmente, o que mais... Tradicional, né? Tradicional, o que se conhece, né? Merlot, um Cabernet, Tanat, um Malbec, né? Então aí tu se depara com um vinho chamado Rebo. O que é Rebo? O que vem a ser? O que vem a ser? Vamos lá. Então o Rebo é uma uva de origem italiana, como havia mencionado, né? É um cruzamento genético e quem deu origem a esse vinho foi um agrônomo italiano chamado Rebo Agatti, né? Então, em 1948. Olha só. Então, quase 100 anos, a variedade desde que começou a ser cultivada, né? Então, ela é um cruzamento genético de Merlot com Teroldego. Olha. E que o pessoal... Então, são mais de 100 anos e ainda não é tradicional degustar ele, né? Não é tão comum nas adegas. Nas adegas e também, né, entre as vinícolas nacionais, né? Tá, então agora o Lucas vai falar para nós aí as características que ele encontra nesse vinho e eu vou só degustar, que é só... É isso aí, então, só podem verificar, né? Ela tem uma tonalidade de cor bem expressiva, né? Um rubi bem intenso. Então, um vinho bem límpido, um excelente perfil aromático, um vinho bem aromático, bem chamativo no paladar, né? Então, e em boca, ele traz muito a maciez do Merlot, um aveludado, e tem uma acidez mais expressiva que é da uva Teroldego. Então, nesse vinho, consegue juntar as duas características, né? Um aveludado do Merlot, uma maciez, e a acidez mais expressiva do Teroldego. Olha só, muito bom. Uma ótima escolha, então, para quem não conhece,
o Rebo 2022, né? Lucas, e fala um pouquinho para nós de onde começou a sua paixão pelo vinho. A paixão pelo vinho, né, e por a gente ter trabalho, meus pais, quando já trabalham com uva desde 2002, né? Então já são 23 anos aí já, e eu ainda quando criança, né, quando eu fui morar em Farroupilha, que saímos daqui de Riqueza, e então fomos morar em Farroupilha, no interior ali, justamente para trabalhar com a cultura de uva e também de pêssego, né? Então, hoje meus pais ainda trabalham com a uva e pêssego, e aí então eu já ia ali cultivando e trabalhando, enfim, dando no meio, né? Já começou desde pequeno ali, e se criando ali, foi depois vai adquirindo, querendo conhecer mais, enfim, né? Então, e há 3 anos que eu trabalho na Cooperativa Vinícola São João. Então, lá comecei na produção, no Invase. Aí depois comecei o meu curso de sommelier pela ABS. E aí, então, passei para a parte comercial. E hoje, então, a gente faz parte de vendas e degustações, eventos, né? Olha que legal. E você, a gente já falou aqui em alguns programas passados, com a questão de valorizar um pouco mais o nosso vinho, né? Ainda tem muito a se explorar, vamos dizer assim, nos vinhos nacionais, né, Lucas? Tem muito chama, Cid. Tem muito a ser explorado. Tem essa questão que a gente às vezes acaba priorizando mais o que vem de fora. E não só, isso é uma questão bem cultural no vinho, infelizmente, né? E em muitos outros casos, né, a gente acaba dando mais valor para o produto de fora por a questão do que o que é feito por nós, né? Então, é uma questão cultural, mas que vem mudando, né? O vinho nacional vem ganhando cada vez mais espaço. Então, e o pessoal tá aderindo cada vez mais. E é uma questão de tempo, né? De trabalho. E sem dúvida, com a ajuda de parceiros como vocês, né? Isso vem mudando, né? E olha só, hoje você acabou de nos presentear, né? Eu sempre digo presentear, explicando um pouquinho para nós da uva Rebo, do Rebo, né? Que é um cruzamento genético de 2 uvas, né? Que tem o nome Rebo. Então, se eu chegar em qualquer outro vinho, claro que vamos dar preferência para Castellamare, vão lá provar, vale muito a pena. O vinho tá espetacular, mas são uvas que é fora da curva que a gente acostuma a provar. Então, quem fica lá só no Merlot, no Cabernet Sauvignon, no Taná, esse vinho aqui você vai provar e vai chegar muito próximo e com uma qualidade elevada, né, sim, Lucas? Sim. Ele passa por barrica? Esse vinho, nessa linha de produto, nós não utilizamos barrica de carvalho, mas porém utilizamos carvalho alternativo, ou a duelas, como a gente costuma falar um pouco mais técnico, né? Então são lascas de carvalho que a gente utiliza dentro do tanque de aço inox. Olha só. Então temos o tanque de aço inox ali, então são adicionados dentro do tanque lascas de carvalho, é deixado lá por um período e como tu pode perceber, ele tem um bom resultado. Sim. Né? Ele fica bem perspectivo no aroma, no paladar, as características como se fosse um vinho barricado, né? Porém mais sutil. Ele não tira o frescor da fruta e dá um bom realce no paladar. Dá uma boa maciada nos taninos também. Deixa uma lágrima bem consistente. No aroma também fica bem gostoso, aquele aroma de um achocolatado, uma baunilha. E isso tudo devido ao carvalho também. Isso ajuda a acentuar. Existe termos técnicos, talvez você vai nos ajudar, mas como que você vai definir se o vinho vai para o carvalho ou vai para o tonel? Depende da vinícola, depende do enólogo, depende do que? Do sabor que você quer trazer,
Tem uma regra para isso ou é... Não necessariamente, Cid, né? Isso depende muito do que a vinícola quer, né? Então, nós temos as linhas também dos vinhos que passam por barris de carvalho, né? Então, se a vinícola quer fazer um vinho mais elaborado, acaba destinando ele para os barris. Se for um vinho não tão complexo, acaba lançando ele de outra forma, no caso, acaba utilizando o carvalho alternativo, né? E também por uma questão de custo, né? Hoje é um custo altíssimo, né? As barricas de carvalho, então não tem como, não seria viável ter todos os vinhos, né, nos carvalho, que tu só teria vinhos de valor agregado, né? Então, hoje tem que ter linha de valor agregado, tudo mais elaborado, mas tem que ter a linha de custo-benefício, né? Que é o que acaba tendo mais saída, né? E hoje, quando a gente fala no mundo dos vinhos, a gente encontra vinhos de 30 até vinhos de infinito, né? Mas, e nem sempre o valor vai determinar a qualidade do vinho, né? Muita gente vai pelas marcas conceituadas, no sentido de longa data, né? Pelo rótulo. E você, às vezes, olha lá no mercado um vinho, vamos dizer assim, que vai estar abaixo de R$100. 95, R$90. E quando você vai consumir ele, você entende que aquele vinho tá legal, tá entregando algo bacana e tal. Mas tem muita gente que tem um preconceito com valores no vinho antes de degustar. Eu acho que as pessoas precisam dar mais chance pros vinhos, né? Com certeza. Porque o valor não vai definir. Não define qualidade, né? E tem muito disso, né? O vinho é muito atrelado ao valor, né? Sempre tem já essa coisa que, o vinho para ser bom tem que ser caro, né? Então, mas e até quanta gente que pode pagar por esse vinho mais caro, né? Vai tomar com que frequência? Então, hoje nós produzimos bem mais vinhos de custo-benefício, chamado de custo-benefício, né? E de vinhos na faixa de R$50, R$70, R$80. Então, que são excelentes produtos que entregam uma qualidade bem interessante, né? Então, eu prezo muito pelo nosso produto, pelo produto nacional também. Então, por mais que os vinhos mais de entrada, R$30, R$40, 20 e poucos reais, então, sem dúvida, pegará vinhos dessa faixa de valor em comparação com os importados, o nosso vai ter mais qualidade, tá? Em todas as faixas de valores, quando a gente fala de mais valor agregado, então realmente as grandes marcas, elas têm muitos muito bons, né? A gente fala de outros números aí, né? Mas muitas dessas vinícolas, às vezes a gente estava até comentando em alguns episódios também sobre isso. Às vezes tem um valor agregado e tem um vinho desse entre R$50 e R$60 que vai te entregar algo parecido ou às vezes até melhor, até acima do que aquele valor agregado te entrega. É isso, né? Então, isso se deve muito ao trabalho, às vezes, que as vinícolas empenham nesses rótulos, né? Que eles acabam criando um marketing grande por trás de um rótulo, e aí acaba agregando valor, né? Então, não é, às vezes, a questão do que o vinho seja tão bom ou que não tenha qualidade. Por exemplo, pegar até mesmo um vinho mais simples, que se tu não trabalhar ele, a questão de marketing, ele vai acabar ficando mais para trás em valor e tal, né? Porque tu não consegue agregar valor no produto, né? Quando tu trabalha uma marca, uma linha de produto, tu consegue agregar mais valor em cima, né? E hoje qual que é o carro-chefe da vinícola, Lucas? Hoje o nosso carro-chefe ainda é o espumante. É espumante. Espumante. Vocês têm também uma espumante que seja mais forte, mais acentuado? Somente com até classificação Brut. Uhum. Então, nós não temos esta Brut ou Nature, mas nós temos a Brut, né? Aí temos as duas opções do método Charmat, que é um espumante mais leve, mais frutado, mais fresco. E também temos o espumante Brut do método Champenoise, ou tradicional, né?
que é aquele que a fermentação ocorre na garrafa. Então, é um espumante mais evoluído, com mais complexidade. E o Charmat, ele acontece em que momento essa fermentação? Depois ele... O Charmat, a fermentação ocorre na autoclave. É um tanque de aço inox. Então, uma fermentação, a gente pega o vinho base, adiciona a levedura e deixa fermentando dentro no tanque de autoclave. Então, o carro-chefe hoje são essas duas... Isso, a Moscatel. A Moscatel e a espumante do método Charmat também. Olha que legal. E espumante você tem para todas as horas, né? Ele pode ser tanto para comemorar, pode ser para acompanhar uma sobremesa. Eu gosto muito de harmonizar o brute com o doce. Com o doce. Acho que fica bem legal. É uma das... ao longo dessas degustações que a gente faz, então vamos pôr um moscatel lá para comer o bolo, para brindar o bolo na hora do... Mas se você trocar por um brute, muda totalmente, né, Lucas? A experiência sensorial muda, porque tu vai ter o doce no paladar, né? Então depois tu toma espumante brute, né? Então vai entrar refrescância, acidez, então que vai limpar esse doce, né? Que tem no paladar, sem dúvida, tem um resultado fantástico, né? E existe, Lucas, você que já tem uma experiência grande com degustação, né? Essa questão, quando a gente fala, às vezes a gente vai explicar uma degustação, o pessoal fica... mas será que isso é verdade? Será que isso... eu posso estragar um vinho harmonizando errado? Pode, também pode estragar o prato, né? Também, né? Então, tu como chefe, então, né, às vezes, pensa no prato, se não tiver o vinho certo com o prato, sem dúvida, alguma coisa pode não dar certo. Né? E às vezes não é o vinho que tá ruim, né? Às vezes é a harmonização. É a escolha, né? É a escolha. Ou o prato, né? Isso. Vai pensar, o prato não tá legal, mas ou um dos dois pode sair queimado, né? E aquela questão quando a gente coloca assim, o melhor vinho é o que você gosta. Isso eu sempre... Qual que é o vinho que harmoniza? Hoje o vinho que está harmonizando aqui para nossa conversa é horrível, está harmonizando super bem, porque é o momento que ele nos traz, né? Também tem isso. Mas quando a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Tem aquela... Você chega lá no mercado, você olha o rótulo, fala, você vinha aqui, aí você olha o preço. Você fala, você vinha aqui não deve ser bom. Dê uma chance pro vinho. Abra ele, o máximo que você vai perder é o valor que você vai pagar na garrafa. E acaba conhecendo, né? Isso. Acaba conhecendo um rótulo diferente, um produto diferente, um produtor diferente. Eu gosto muito de provar vinhos diferentes, sempre estou comprando, conhecendo, né? Então, vinhos, mas principalmente nacionais, né? Então, sempre estou circulando entre as vinícolas para ter um conhecimento de produtos, né? E as garrafas são numeradas, Lucas? É um lote limitado, né? É uma uva que não... É uma produção limitada. Então, as garrafas são uma produção limitada, as garrafas são numeradas. Olha que legal. Então, você pode ter uma garrafa lá que daqui a um tempo ele vai ser... Só você que vai ter essa garrafa, porque não tem... Depois dessa safra, entrar a safra nova, essa aí quem tem, e quem não tem não vai ter, no caso, né? E é um vinho que a gente sempre fala isso, 2022, quando eu olho os anos ali de fabricação do vinho, que sempre vem na garrafa, né? Normalmente, pelo menos. Existe o que eles chamam de vinho de guarda, tu pode explicar um pouquinho melhor. E quanto tempo vai aguentar um vinho desse na garrafa para eu guardar? Ele é uma garrafa numerada. Ele já está 2025, 3 anos. 3 anos, né? Ele vai aguentar o que mais ou menos? Aí, uns 5, 6 anos, até mais? Evoluiu bastante esse vinho, né? Porque por ser da vinícola, a gente vai degustando, né? Então, desde que ele foi lançado, esse vinho já evoluiu bastante. E eu digo assim que ele tem potencial para mais uns 2, 3 anos para seguir evoluindo ainda. Olha que legal. Então ele está com bastante fruta, bastante frescor ainda. Então ele tende a evoluir mais, né? Quando a questão vou comprar um vinho mais velho, né? Por ser bom, por ser mais velho melhor. Então também tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né?
Vinhos brancos e vinhos rosés, geralmente, quanto mais jovens, melhores. Então, a não ser que seja um vinho preparado para isso, né? Pega um vinho branco barricado, por exemplo, aí com o tempo ele vai evoluindo, ele vai ganhando complexidade, ele vai melhorando, né? Mas se não, então quanto mais jovem, melhor. Porque você vê aí no mercado, se você pesquisar, né? Você vê Petros aí de não sei quantos anos e tal. Esses vinhos talvez não vai estar... ou ele ainda... Eu gostaria de tentar... conhecer, né? Para ver se realmente tá bom ou não, né? Porque olha quantos anos, né? Tem Petros muito antigos. Eu tava vendo uma do Ronaldo que ele comprou lá uma da idade dele, né? Então, 30, 40 anos... Pois é. E para a gente, né, para aprender a gostar de um vinho desse, não é provando né? Tem que saber o que faz esse vinho especial, né? Quais são as características que tornam ele bom, né? E essa questão também. Hoje se fala muito em técnica quando vai fazer, questão de ciência que estudam e tudo mais, e químicos e tal. E naquela época não tinha tudo isso, né? Como que os vinhos, eles usaram essa técnica e tem estrutura para segurar até agora? Então tem mais essa questão, né? Que vai despertando, daí você vai querendo ir a fundo, você vai girando, vai vir um monte de perguntas, você não sabe mais por onde seguir, né? Hoje, né, tem produtos enológicos, questão de cuidado com as videiras, né? Carvalho, isso, aquilo... tempo atrás não tinha isso, né? O pessoal fazia vinho, claro, com todo o cuidado, o carinho que eles teriam, mas eu acho que nem eles imaginavam que iria chegar no patamar que está hoje, né? Ia ter esse conceito, né? Essa ia tendência, né? De o vinho ainda tá presente dentro da garrafa, tá vivo dentro da garrafa, né? Lucas, mito ou verdade? O vinho deitado para armazenar em pé, tem alguma... Para vinhos de guarda, a questão dele ficar deitado seria melhor, né? Então, o vinho em contato com a rolha, mantém a rolha úmida, então ela não vai ressecar, não vai entrar oxigênio, né? Então, o vinho muito tempo em pé, muito tempo de anos, né? Então, a rolha vai acabar secando, ela pode entrar oxigênio e vai oxidar o vinho e vai estragar, né? Então, tem esse cuidado, né? Então, não necessariamente que os vinhos que estão deitados em uma adega estão ali desde quando. Pois é. Porque, então, eu tenho um vinho 2022. Esse vinho, talvez, se ficar em pé, tranquilo, não vai ter... Porque ele não é um vinho de guarda para 10, 12 anos. Não. Então, não vai ter problema deixar ele em pezinho. Vinhos jovens, tranquilo. Isso, com certeza. Porque tem essa né, questão, mas os vinhos estão lá no mercado, estão em pé. Mas é porque são vinhos mais jovens. Daí você entra lá na adega, que é um pouco mais de vinhos de guarda, você vai ver que os vinhos estão na diagonal, escondido do sol, pouca luz. Na verdade, todo vinho tem que ficar escondido do sol, né? Para não sofrer alterações, mas tem pouca luz dentro da sala. Ideal também, né? Temperatura, né? Uma adega climatizada. Por sinal, o Caetá tem esse cuidado, né? Com esses vinhos. Também o pessoal que vai lá para comprar um vinho desse estilo pode ir tranquilo, que o vinho vai estar assegurado com qualidade, né? E hoje, se a gente for analisar os vinhos que são de guarda, são poucos, né, Lucas? Não são muitos, né? Que tem. Não. Ou tem muitas vinícolas que ainda investem em vinhos de guarda? Temos, sem dúvida, né? Pega as vinícolas ali da Bento Gonçalves, por exemplo, né, do Vale dos Vinhedos, o pessoal já tem mais esse conceito, né? Já são vinícolas já que focam mais no vinho de guarda, né? Então, para ter um vinho com mais complexidade, trabalha com uma forma diferente de trabalhar, né? E o que você achou não sei se você chegou a ver ou não, eu vi alguns produtores de vinho de Santa Catarina, acho que foi, se eu não estou enganado, posso estar falando errado, mas foi o que eu vi, que eles estão armazenando, encheram as garrafas com o vinho, e o vinho foi para o fundo do mar. Lá, vão ficar lá embaixo,
até sei lá quantos anos que eles vão receber eles vão tirar para ver como ficou. Olha, Escuro, frio. é uma aposta corajosa, inclusive, né? Porque tu como produtor, por exemplo, né? Tu vai destinar uma parte da tua produção a fazer isso. Também não sabe qual que vai ser o resultado, né? E olha que leva tempo, né, para até chegar na garrafa. Acaba sendo uma aposta, né? Do produtor, em primeiro lugar, para destinar a produção para esse fim, e depois para quem vai comprar também, né? Porque Barato não vai ser. barato não vai ser, né? Então acaba agregando valor e, sem dúvida, né? Uma experiência diferente, né? Eu acho que hoje em dia tem muito, claro que tem todo o glamour do vinho, você fazer um serviço de vinho, você receber um serviço de vinho quando você vai no restaurante, né? Mas também tem muita modinha chegando que acaba, Sempre tem, né? né? Até no mundo dos vinhos tem. Acaba tendo sendo uma forma de inovação também, né? Para ter um produto diferente, com um conceito diferente. Então, tem que ter esse movimento aí para ter coisas diferentes, né? Porque hoje a gente está encontrando pelo Brasil vinhos de boutique. São Nicolas Boutique, né? Esse nome, ele caracteriza porque a produção é pequena e o cara vai, talvez, fazer um rótulo diferente, ou ele vai agregar um pouquinho mais no valor. Geralmente são isso, né? Então, são vinícolas familiares, vinícolas pequenas, né? Então, uma produção mais artesanal. Então, acaba sendo lotes pequenos de garrafa, 300 garrafas, 200 garrafas, 600 garrafas, né? De cada tipo. Então, acaba entrando nesse conceito de vinícola boutique, né? Aí entra a exclusividade, né? Então, são safras pequenas, com um número pequeno de garrafas, geralmente são vinhos muito bem elaborados, mas, consequentemente, acaba tendo um valor agregado maior, né? Muito maior. Então, paga pela qualidade, mas também paga pela exclusividade, né? Hoje, na produção de vinho, eu consigo, é claro que talvez eu esteja fazendo perguntas, mas são coisas que às vezes vêm assim que eu não consigo manter um padrão do vinho, difícil. por mais que seja a mesma uva, né? É difícil, né? Cada uva vai dar... Cada safra, cada tipo de uva, né? Então, uma questão da clima, um ano mais seco, outro ano um pouco mais de chuva. Então, as mudanças climáticas cada vez estão mais bruscas, né? Então, cada ano é uma safra diferente, né? Esse ano, graças a Deus, foi uma excelente safra. Tivemos uma safra recorde em produção e também em qualidade. Então, às vezes são duas coisas que não andam juntas, né? Qualidade e quantidade. Mas esse ano, olha, todo mundo super satisfeito com os resultados, né? Em termos de quantidade e principalmente em qualidade. Foi uma safra que agregou muita qualidade. Então, olha o investimento no escuro que um produtor, uma vinícola precisa ter. Claro que não é no escuro, tem todo um estudo. Mas os caras vão lá, investem, fazem todo o trabalho e não sabem o que vai... É isso aí, né? Um exemplo disso, né? A uva Remo, né? Um dos nossos agrônomos foi para a Itália e de lá trouxe as mudas, né? Então tem que pegar uma uva que não era conhecida aqui na região. Então, plantar, ver como é que vai desenvolver, como é que vai ser a aceitação em relação ao clima, como é que a uva vai se adaptar. Então, nesse período entre plantar, cultivar, começar a produzir, pelo menos 3 anos, né? Então, 3 anos de investimento de terra lá parada para ver o que vai sair, né? O que vai ser produzido, né? Aí depois entra a parte da vinícola, de vinificação, né? Depois lançar a uva no mercado, ver qual que vai ser a aceitação do cliente, quanto tempo vai demorar para o cliente começar a comprar esse vinho, para começar a rodar. Então é uma questão bem complexa, né? E olha que foi espetacular, de verdade, pessoal. Vale muito a pena. Provem, porque aqui... O pessoal realmente tem gostado bastante. A gente participou de todos os eventos do Caical Wine Day,
né? Tivemos essa honra em poder participar de todos. E justamente a gente buscou levar essas variedades diferentes, né? Para que o pessoal possa conhecer. Então, e todo mundo que provou, aprovou. Então, realmente ele tá assim, um vinho muito acima. Como você diz, o custo-benefício dele também, pelo que ele entrega, hoje tem mais ou menos uma ideia do que chega na ponta pro consumidor final? Tá na faixa dos R$60. Olha só, R$60. Para custo-benefício é fora do normal. Então, hoje, vinhos assim, de qualidade nessa faixa de preço, hoje é uma excelente opção. Vinho que entrega, sem dúvida, mais qualidade que a gente parar para analisar um vinho que poderia, se eu te falasse que ele custaria R$100, tu ia achar que estava de acordo ainda. É isso que eu ia falar. Se pegar os degustadores de vinho, pôr esconder aqui as cegas e pedir para ele falar, você daria quanto por essa garrafa? Eu acho que sairia de 100 para cima alguma coisa. Isso é um teste bacana de se fazer, né? Então, quando a gente fez o curso sommelier também, né? Quanto tu acha que custa esse vinho aí? Tu começa a pensar, mas será que se eu chutar alto, eu vou estar dando um chute fora? Se eu falar que é muito barato, talvez seja um vinho conceituado. Então é uma experiência legal de se fazer também. Eu digo, entre amigos também, vamos fazer uma janta, cada um traz uma garrafa de vinho. Esconde, mistura as garrafas. Tomar tudo junto ali, né? Quanto cada um acha que o outro pagou a sua garrafa, né? É legal. Uma brincadeira legal de ser feita, né? Pessoal, o papo tá bom, tá bem legal a nossa conversa, mas eu preciso deixar vocês aí com um recadinho e a gente volta já. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando em pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais.
Voltamos aqui com o nosso sommelier o Lucas Halber, que é da vinícola Castellamare. Na verdade é a vinícola Cooperativa Vinícola São João. São João. E daí a Castellamare faz parte... É uma marca. É uma marca dentro da vinícola. Isso. São quantas marcas, Lucas? 2 marcas apenas. 2 marcas. Castellamare e San Diego. Então, na linha da Castellamare, nós trabalhamos com os vinhos finos e espumante mais elaborado, né? Uhum. Então, e agora também lançamos esse ano um suco de uva também. Suco de uva tinto, elaborado somente a partir de uva Bordeaux. Olha, pessoal. Então, um suco bem consistente, bem concentrado, um excelente produto. E na linha San Diego, daí então nós temos os vinhos de mesa, são os vinhos coloniais, vinhos de mesa, né? E também daí suco de uva branco, tinto e espumantes também. Só espumante, um excelente produto também, mas é um produto um pouco mais simples, digamos, né? Que é uma linha de combate, vamos dizer assim. A linha de custo-benefício para... Isso, né? Mais voltada a mais volume, né? Então, né? Na Castellamare são produtos mais elaborados, né? Menores quantidades. E na linha San Diego, então, os vinhos de mesa e os espumantes também, suco de uva, só uma outra linha de produto, né? E quando que começa a Castellamare? Quando começou a Castellamare, a marca A Castellamare? Castellamare começou nos meados dos anos 2000, né? Então foi mais ou menos em torno disso que começou com a marca Castellamare. Então a vinícola, a cooperativa Vinícola São João, né, iniciou suas atividades em 1931. Nossa, é tempo, hein? Uma empresa quase centenária já, né? Então completamos agora dia 25 de outubro, 94 anos de fundação, né? Experiência tem bastante. E lá nos primórdios, né, até meados dos anos 90, ali começou já um movimento nos vinhos finos, né? Então, no interior, isso era basicamente somente os vinhos de mesa, né? E não só nós, né? A região em si, né? Então, não era muito explorada a questão dos vinhos finos, né? E hoje a vinícola está em que região? Está Nós ficamos em Farroupilha. em Farroupilha mesmo. Farroupilha. Entre Farroupilha e Nova Aruma do Sul, na Vila Jansen. O pessoal se localizar, um ponto mais conhecido é próximo ao Caminhos de Pedra. Que vai para Bento Gonçalves, ali, né? Caminhos de Pedra, na Isso. saída, né? Na saída. Isso, eu lembro que eu passei por lá. Então, por pessoal que conhece, que circula, mas não sabe onde fica a vinícola, a gente cita como referência o trevo, quem sai do Caminhos de Pedra, ou tu vai a Caravaggio, à direita vai a Farroupilha, por exemplo, né, saindo de Pedra, aí para a vinícola tem que pegar à esquerda, nesse trevo aí, né? Então é um ponto bem bom para o pessoal se localizar. Tem placas, indicação, hoje com celular é fácil, busca no Google ali, Castellamare. E hoje ela tem visitação, tem a loja e visitação. Hoje nós temos o varejo com degustação, mas não é uma degustação guiada nem harmonizada. Sim. Não cobra pela degustação, a degustação é gratuita e você pode chegar lá e provar todos os rótulos, enfim, né, sem custo, porém não é degustação guiada e nem harmonizada. Hoje nós não temos espaço voltado para enoturismo, né? Temos somente a parte de escritório e fábrica, né? Mas está sendo construído um complexo novo de mais de 100 mil metros quadrados. Então, que aí vai ter espaço para enoturismo. Vai ter cave, vai ter visitação, vai ter restaurante, bastante novidade aí. Então, para daqui 4 anos, mais ou menos, é a pretensão de finalizar esse projeto. Tá ficando bem bacana. Então, vai ter essa parte de enoturismo também. Olha que legal, porque é sempre interessante você entender e conhecer, ir lá, ver, visitar, tal. Mas enquanto isso não acontece, você pode ir lá no Caetá e pegar os vinhos da Castellamare, também pode ir até a Farroupilha e comprar, né, os vinhos. Fazer um passeio, né, conhecer a região, que é belíssima, tem bastante atrativos gastronômicos, conhecer as demais vinícolas também, que todo mundo é parceiro, né?
tem Sim. muito essa forma de trabalhar que a gente não vê os demais como concorrentes, né? Todo mundo é parceiro. Então a gente tem que se unir para que o vinho nacional ganhe força, né? Porque ali não tem como você ter concorrentes, né? Porque são muitos, tá todo mundo vivendo da mesma atividade, vamos dizer assim, né? Se não tem o enoturismo, tem o vinho, produz a uva, tem os seus parreirais. Então acaba sendo quase uma cooperativa, né? Todos, assim. Claro que cada um tem as suas... Dentro da sua gama, né, de produtos e de diversidades ali, então, né, mas todo mundo anda junto, né. Legal. E a Castellamare hoje, eu digo Castellamare, mas a São João, além dos vinhos finos, né, o suco de uva, ele tem um mercado bem aceito, por ele ser integral, por ele não ter adição de nada, isso ajuda bastante, né, o suco de uva, ele dá um caminho para a produção, né. Sim, com certeza, né, o suco de uva vem cada vez mais ganhando mais espaço, né, então, por ser integral, por não ter conservantes, né, então é um produto puro, né, muito benéfico à saúde, crianças, todo mundo, né. Então, e graças a Deus, vem cada vez mais aumentando o consumo de suco de uva, né. E eu tava... Às vezes a gente brincava, né? Eu não bebo, eu queria um vinho sem álcool. Toma suco de uva. E aí, há pouco tempo, eu fui descobrir, eu digo há pouco tempo, que existe o vinho sem álcool, de determinada uva. Eles retiram o álcool, como que consegue nos dar uma... É um processo diferente, né? Diferente, né? Não vai ter aquela fermentação toda, né? Tem que... Para ser vinho, né, vinho tem que ter álcool. Tem que ter álcool. Então, o vinho é um composto ali com álcool, né? Então, te chama de vinho, mas teoricamente... É um suco da uva, vamos dizer. Então, Porque daí eu vi lá, Chardonnay sem álcool. Eu falei, gente, como vai fazer um Chardonnay sem álcool? Então vai fazer um suco da uva Chardonnay. Basicamente seria isso, né? confesso que eu não provei nenhum vinho sem álcool ainda. Espumante já provei alguns já. E o processo da espumante seria o mesmo. A fermentação mesmo, só não vai... Então, para quem não conhece ainda, basicamente pensar num suco gasificado, né? Seria mais ou menos essa ideia do produto, né? Claro que a gente sabe que as pessoas têm essa questão, não quero consumir álcool, beleza, tranquilo. Tá dirigindo, ou então por alguma questão de saúde e tudo mais. Isso ajuda. Mas é um produto que a vinícola vai lançar, mas não é um produto que vai ser que vai ajudar, assim, vamos dizer, né? É um produto para ter uma opção a mais para aquele cliente determinado, né? O mercado busca, né? Então, as pessoas buscam esse produto, né? Mas não vai ser um bom de vendas, né? Mas tem que ter. Esse ano nós tínhamos a pretensão de lançar um moscatel, um espumante sem álcool, né? Não necessariamente moscatel, mas devido às inúmeras coisas que aconteceram, não foi possível elaborar. Mas por ano que vem é bem provável que a gente já vai ter também, que é uma tendência de mercado, né? O cliente busca, né? Então, se o cliente quer, ele vai consumir de alguém, né? Então, tu acaba tendo que ter, para o cliente que quer consumir a tua marca, que ele possa ter isso também, né? Legal. E hoje, Lucas, qual é o teu... Você como... Não como sommelier, vamos falar o Lucas lá, tá lá com a esposa, com a namorada. Qual a uva preferida? Olha, tinto, gosto bastante de Marcelin. Marcelin é uma uva também que vem ganhando muito mercado. Hoje, inclusive, a gente não tem esse varietal hoje na linha da Castellamare, mas em breve vamos estar tendo também. Mas é uma uva que particularmente eu gosto bastante. E branco acaba sendo a preferida de todos, né? Acaba sendo Chardonnay ali, né? Gosto bastante de Chardonnay, gosto de Alvarinho, né? Torrontés também é uma uva bacana, um vinho bem refrescante, jovem, frutado, né? Mas
próprio Pinot Grigio também. Pinot Grigio, legal. Também. Mas aí, para preferida acaba sendo o Chardonnay. Excelente vinho, né? Show. Nós falávamos sobre a temperatura do vinho. O vinho tinto não pode gelar. Na verdade, ele tem uma temperatura ideal, né, Lucas? Para ser servido. Em torno de 16 a 18 graus seria o ideal, né? A temperatura de ser servido nele, né? Mas aí a gente entra naquele conceito, né? Que o vinho preferido o melhor vinho é aquele que tu gosta, né? Então, se tu gosta do vinho tinto gelado, toma gelado. Pois é. Né? Talvez ele não vai entregar tudo que ele... né? Ele vai deixar algumas coisas, mas se o teu paladar gosta do vinho assim, tá ótimo, né? Não, foi o que eu tava falando, porque assim, 18 graus, gente, a gente consegue isso aqui no inverno, 17, 18. Você vai tomar um vinho... No verão tem que botar ele gelar, né? Tem que colocar ele gelar, então não é um crime você colocar ele para gelar. Se tem ele na tua casa, na temperatura ambiente fora da adega, aqui é um lugar bem quente, né? Vai estar 25, 23, né? vai estar lá. Então não tem por que eu tomar naquela temperatura. Eu vou gelar um pouquinho. Né? Vai estar tomando e suando ao mesmo tempo. Exatamente. Então, e muda muito, Lucas. Ou ele é muito gelado, ou ele é muito quente. Muda muito. Muda bastante. O vinho tinto gelado, ele perde aroma, ele perde sabor, ele fica ralinho. Enquanto que o branco, ao mesmo tempo que se tu servir um branco quente, ele vai ser muito ácido, ele vai ser pesado, ele vai ser carregado, né? Então, um vinho branco gelado, ele fica leve, ele ganha aroma, refrescância. Então, coisas que o branco tem que ser geladinha, né? E o tinto ali dando uma seguradinha na temperatura, né? Mais pro intermediário 16, 18 graus, né? É como a cerveja, né? O pessoal consome a cerveja muito gelada, ele não está aproveitando nada dela. Tem sabor, né? Então, mas a cerveja tem que estar estupidamente gelada. Você só está tomando um líquido gelado. Você não está aproveitando nada dela, né? Então, às vezes, por isso que às vezes o próprio produtor, né? Ele coloca a temperatura ideal para servir. E esses dias eu peguei um vinho, não me recordo da vinícola, e estava escrito que o consumo ideal dele era 23 graus. Bastante, né? Então eu olhei e falei, de 19 a 23. Falei, primeira vez que eu vejo, porque normalmente eles colocam de 16 a 18, de 15 a 18, não muito disso. Então o produtor entendeu que aquele vinho vai ter uma performance melhor. Uma temperatura mais elevada. Mais elevada. Então, às vezes a gente não custa olhar, né, o que o produtor diz, né? Até mesmo muitos rótulos já trazem dicas de harmonização também, que nós havíamos comentado antes também, né? Então, assim, tudo isso são pontos que vale a pena tu pegar ali o contrarótulo, né? Olhar o rótulo. Tu vai, às vezes, comprar um vinho tinto mais de guarda, nós comentamos também. Dá uma olhadinha se ele tem passagem por barrica, que aí, consequentemente, ele já vai ter mais estrutura. Então, tudo isso é uma forma de tu ser mais assertivo na compra, né? A gente sempre fala que vinho branco para peixes e carnes brancas e vinho tinto para carne vermelha, né? Isso sempre foi, por um bom tempo, quase que uma regra, né? Mas, a um determinado momento, tinha um sommelier que ele falou assim, como um bacalhau, uma lasca de bacalhau com azeite, azeitona, e tome uma taça de vinho tinto. Falei, vou fazer o teste, qualquer dia, e provei. É espetacular como o vinho tinto segura muito bem um bacalhau, por exemplo. E daí ele foi me explicar um pouco mais por que disso, o sabor acentuado do azeite, o sabor um pouquinho mais forte do bacalhau, que aí trouxe para segurar muito bem com o vinho tinto, né? Então normalmente não é regra, né? Não. Sempre é. Cara, né, talvez ter um cuidado também, né? Por quais vinhos tu vai utilizar também, mas nessa mesma linha de pensamento, esses dias, parceria com um chefe de cozinha também,
em Pelotas, a gente fez um harmonizado de sushi, inclusive com vinhos tintos, né? Olha só. E um dos Diferente. vinhos utilizados foi um taná barricado. Então, um vinho com bastante complexidade, com bastante madeira, bastante tanino, harmonizamos com peixe. Foi com um atum. Um atum selado, com algumas especiarias, pimenta também, e ficou fantástico. Então, harmonizamos atum com taná. Então, olha só, normalmente não é regra, né? A gente sabe que não existe só regras para harmonização. E aquilo que a gente já falou várias vezes é o que você gosta, o que você gosta de comer e o que você gosta de tomar. Tem gente que não muda a marca do vinho para nada. Eu tenho clientes que eu vejo, às vezes é sempre o mesmo vinho e não muda, não A gente tem. brinca muito disso, né? Que o único bebedor de vinho fiel é o consumidor de vinho de mesa, cara. Esse cara é fiel. Esse é pegar o teu nono lá, que vinho toma nono. Ah, eu só tomo esse aqui a minha vida inteira. E é só isso aqui que presta, e ele não troca nem que... E se ele tomar outra, ele fala que dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, é ruim, não presta. Então, esse é um público muito fiel. Então, o consumidor do vinho fino, ele gosta de conhecer novidades, de provar coisas diferentes. Então, ele circula entre variedades de uva, entre vinícolas. Mas o consumidor que é muito fiel à marca e o tipo de vinho é o consumidor do vinho de mesa, né? E assim, hoje já mudou muito mais o perfil do vinho tinto, branco, rosé. O tinto, vamos dizer, ele é mais feminino ou mais masculino? Ou hoje já mesclou muito? Já. Olha, a gente circula, né, a gente vê que hoje não tem vê mais isso. mais regra para isso, né? Então, óbvio que se tu vai presentear um homem, tu vai buscar um vinho tinto, né? Vai presentear uma mulher, tu vai ver um vinho branco, um espumante, né? Ou até mesmo um tinto, mas aí tu não pensa em presentear um homem com um vinho branco, com um espumante, por exemplo, tu vai nem vinho tinto, geralmente, né? Então, a mulher, por ser mais questão da delicadeza, tu acaba pensando num branco, Ou mais espumante e tal. mais ou menos. E hoje nós estávamos comentando sobre o churrasco. Antes você falava em churrasco, era cerveja, né? Hoje Vinho, né? já tem muito o consumo de churrasco com vinho. Né? Eu trocava algumas figurinhas com o Marcelo Bolinha há um tempo, ele falou, há muito tempo atrás eu via meu pai lá fazendo churrasco, tomando cerveja. Hoje eu faço meu churrasco, às vezes tomando meu vinho, né? E já mudou um pouco a chave, né, Lucas? O consumo de vinho aumentou um pouco mais, né? Bastante, né? Já vem crescendo bastante, realmente, né? E hoje você vê restaurantes que antes era só um happy hour e tal, todos eles estão lá com a sua cartinha de vinho, taça de vinho individual. É isso aí. Então, hoje já tem, inclusive, na nossa região, principalmente, tem esses restaurantes que não tem nem cerveja, né? Acaba tendo somente vinho ou destilados, né? Já não tem cerveja. E hoje o vinho em bag, a gente tem uma grande opção aí de vinho em bag, né? Que é aquele vinho na caixa que vem. E a gente vê algumas marcas às vezes fazendo o mesmo da garrafa com a marca do bag. Ele muda a qualidade do vinho ou ele mantém a qualidade no bag? Mantém. Nós também produzimos, inclusive, né? E é uma excelente opção, né? O vinho do dia a dia, né? Para quem toma vinho todos os dias, é uma questão de custo-benefício, né? Porque é um vinho que te entrega bastante qualidade, ele mantém a qualidade e acaba sendo um custo bem viável, né? E a ideia da bag é manter a qualidade do vinho enquanto ele está ali. Isso, né? Então o vinho é baseado a vácuo, então dentro do bag, dentro do plástico, não fica oxigênio, né? Então, conforme o vinho vai saindo, não vai ficando oxigênio, então ele mantém por 20 dias até 30 dias com a mesma qualidade. Que é diferente de eu pegar esse vinho aqui, que, por exemplo, tá pela metade, colocar uma rolha e guardar na geladeira. O bag não vai ter ar. Nós fizermos isso, né? Esse vinho já tem meia garrafa aqui que vai ficar só com oxigênio dentro, né?
Então, se tu consumir ele amanhã, ele vai estar Beleza. bom ainda, né? Com certeza, né? Então, se tu consumir ele daqui 2, 3 dias, ele já vai estar pericando, né? Já vai estar com mais acidez, né? Hoje tem até algumas opções, né? De poder comprar, tem umas tampas, que aí tu toca a tampinha e junto com essa tampa vem uma bombinha, né? Aí tu extrai o oxigênio de dentro da garrafa. Daí fica só o... ele encosta aqui e fica só o líquido. Fica só o líquido, né? Então ele extrai o oxigênio, fica somente o líquido ali. É uma opção bacana também para quem quer ter... tu comprou uma garrafa, fez um jantar e não tomou toda, por exemplo, né? Então é uma opção legal também para nessas ocasiões, né? E você acha, hoje tem muito, aqui nós temos no Caetá, mas tem outros na cidade que também tem, que são a Wine Station, né? Que é a máquina de vinho para você servir em taça. Ele tem o mesmo formato, né? Ele vai completar de gás até não ter mais oxigênio aqui para ficar só o vinho. Ok. A máquina nos diz, né? O fabricante nos diz que não vai alterar o sabor do vinho. Ok? Não altera? Ou pode sofrer alguma alteração, assim? Porque assim, eu provei vinhos de 30 dias na máquina e não vi muita diferença, tipo, se eu abrir uma garrafa agora, colocar esse vinho aqui para você, vou servir aqui, e eu peguei uma taça da máquina. Nós fizemos esse teste. Não conseguimos identificar quem era quem, né? Então a gente entende que talvez o que pode... Na conversa, então realmente o que pode alterar o sabor é só o oxigênio. Sim, esse outro gás não vai... inerte, né? Então não vai ter alteração no produto. Porque às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Falam, vinho da máquina. Vinho da máquina, eu não vou pegar porque tá ali há vários dias, vai estar com sabor alterado. Não. O pessoal pode ir tranquilo que a qualidade é garantida, né? Eu acho que é a tendência, né? Se não fosse um negócio tão bom, não seria tão custoso, né? Uma máquina dessa é uma fortuna, né? Sim, e é uma tendência porque, por exemplo, são vinhos, normalmente coloca-se vinhos de valor mais alto, né? Então, em vez de eu pagar R$400 numa garrafa, eu posso pagar 25 numa taça. Uma taça, prova, né? Provar, ter aquela experiência. Ou até mesmo uma questão de um vinho diferente. Tá ali na Wine Station, né? Não conheço. Vou provar, né? Se eu gostei, vou lá e comprar a garrafa. Uma brincadeira que a gente faz, essa taça aqui tem o quê? Ela é para uns 350 ml, vamos dizer assim, né? Aí a máquina, normalmente ela tem a degustação, que é 30 ml, 25 ml, 75, que é meia taça, né? E 125, que é uma taça. Então, se a gente for dividir aqui, vamos dizer que uma taça dê mais ou menos aqui. Seria isso. Daí as pessoas vão lá na máquina e falam, nossa, acho que está errado. Tão pouco. Não, é que a taça, ela tem 300 ml, né? Então, olha, na taça parece muito pouco líquido, né? E realmente, né? Uma taça, pega uma taça bojuda, grande, é bonita, né? Mas aí tu vai nesse caso, tu bota lá, parece que não. Vê o vinho dentro da taça, né? Lucas, pro pessoal que tá em casa, esse movimento que a gente faz lá, quando a gente tá degustando vinho, roda a taça, ele faz realmente essa... muda muito, né? A questão do aroma. Uma forma disso, né? Tu abrir o vinho, primeiramente indica que tu sinta o aroma sem agitar a taça. Então, vai ter o primeiro contato. Então, no segundo momento, tu gira a taça, né? Então, aqui vai circular me fugiu a palavra, enfim, mas vai ter contato com o oxigênio, né? Então vai ficar mais harmônico, vai mudar completamente o aroma do vinho, né? Porque agora nós já estamos quase pouco mais da garrafa, mas ele já é outro vinho. Muda, né? Mudou totalmente. Vai Tanto oxigenando, ele vai ficando mais harmônico,
ganha outros aromas, né? Ele é outro vinho, tanto em boca quanto no aroma. Sentia mais acidez, agora tu pode ver que ele já perdeu aquele toquezinho de um pouquinho mais elevado de acidez. Ficou bem mais macio. Bem mais macio, mais leve, né? Então façam o teste, pegam esses vinhos finos, né? De preferência para Castellamare, mas peguem esses vinhos de finos e façam esse teste que o Lucas falou. Vocês vão ver que vão ser outro vinho. Às vezes também o que muda bastante tu passou o dia, por exemplo, o primeiro gole de vinho, né? Então o segundo nunca vai ter o mesmo sabor, né? Então, primeiro gole de vinho, coloca o vinho na boca, circula o vinho na boca, né? Faz um bocejo com ele, aí no segundo gole, totalmente tu vai sentir o sabor do vinho, as notas, vai mudar bastante também a experiência. Legal. Lucas, aonde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Fala pro pessoal, Castellamare, como que a gente entra em contato, aonde a gente encontra, fala pro pessoal um pouquinho. Então, a Castellamare, o pessoal pode nos seguir pelas redes sociais, Castellamare e San Diego. Então, é nosso endereço no Instagram. Então, o pessoal pode entrar ali, vai ter informações, rótulos. Hoje nós não temos venda direta, né, por site, né, por Instagram, mas pode chamar no direct, que aí as gurias indicam onde, sites, parceiros, lojas, pontos de venda, de qual for a cidade, né? A gente pode estar destinando aos parceiros. Legal. Então, pessoal, queria aqui agradecer, né, ao Lucas por ter aceito o convite, por ter vindo. Foi uma conversa muito boa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cid, a oportunidade, né? E logo mais estaremos juntos à noite também, para fazer um belíssimo evento para as pessoas que estarão conosco. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças aqui nos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Catarininho Pães de Queijos. Pessoal, até a próxima. Obrigado.